amém? Pai do Senhor para a igreja. Pai do Senhor para a igreja. Eu achei que eu estava no lugar errado. Olhe para alguém e diga para ele assim: está feliz com Jesus? Pergunta para ele: Jesus está feliz com você? Tomara, né? Mais baixinho aí, por favor, o teclado. Alegria poder retornar a esta casa, rever os irmãos em Cristo, a igreja que vai morar no céu. Tomara, né? Pelo menos eu vou para o céu. Mas se você não vai, é a última vez que você pode me ver, é hoje. Que para onde você vai, se não for o céu, eu não irei. Tá? Eu não tenho nem risco de não ir para lá. Tá? Não sei nem o que eu estou fazendo aqui na terra mais. Tem gente que gosta da terra, né, irmão? Jesus não volta agora, não. Ele vai voltar a hora que você não está querendo mesmo. E aí você fica aí de boa, curtindo aí com o anticristo. Né? Alguns ainda vão abraçar o anticristo e vão dizer: Paulo estava doido para saber quem era tu. O problema é que você descobriu quem ele era e ficou com ele. Então lute para ir para o céu, porque o céu não é para qualquer um não, viu? O céu é para quem luta para ir para lá. A Bíblia diz que tem que brigar para ir para o céu. Brigar com quem, pastor? Com esse pecado que vive perturbando tua vida. E a hora que eu nem comecei a pregar ainda. Pastor Rubens, obrigado pelo carinho. Pastor Marco, todos os pastores, né, são gente nossa. Quero louvar a Deus. Tem 2 amigos que estão aqui comigo hoje, né, que é o evangelista James. Fica de pé. Não, ele já está em pé. Misericórdia. Evangelista James. Tem o James Bond, esse é o bondinho. E meu amigo reverendo Eliabe. Os 2 são pregadores do evangelho, tá? São cunhados. Só o sangue de Jesus. As esposas estão aí também nisso. Nossa irmã Rebeca, a esposa do nosso irmão James, e irmã do nosso irmão Eliabe. E a Thaís, a esposa do Eliabe, está aí. É psicóloga. Para entender um homem desse, só sendo psicóloga, né? E aí, pastor Rubens, quando o senhor tiver uma oportunidade, pode trazer, ter o meu aval. Eu acho que depois de tanto tempo que eu prego aqui, né, é um camarada ter o meu aval. Se eles for ruins, se trazer mais não. Eu já prego aqui 15 anos. Entendeu? Mas traz, você vai gostar. Os meninos são bons, são crentes. Eu costumo dizer que não basta pregar bem, irmão, porque falar até papagaio fala. Tem que ter vida com Deus. E nem todos têm. Nem todos têm. Esse dia me ligou um pastor e falou: você conhece o pregador fulano de tal? Eu falei: não. Mas já ouviu falar? Eu falei: já. O que você me diz dele? Nada. Ele falou: por quê? Eu falei: porque eu não conheço. Mas o que você acha? Eu não acho nada, pastor. Não acho nada. Eu só dou referência de quem eu conheço. Quem eu não conheço, não dou referência nem boa e nem ruim. Por quê? Porque eu não conheço, irmão. E se conhecer, pastor, e ele for pregador que apronta, não é meu amigo, não indico, pronto. Eu sou assim. Por quê? Porque o tipo de pessoa que você anda revela quem você é. Então cuidado com as suas amizades, amém? Eu quero apresentar, antes de pregar, eu tenho 2 livros. Deus está com saudade de você, já trouxe aqui. Aprendendo com as vaquinhas, que se perder para uma vaca não ganha de ninguém. Também já trouxe aqui. Mas eu tenho um livro que não é minha autoria, mas esse livro tem ajudado muito, não só a mim, mas a minha família. Terapia com Deus. É um grupo de teólogos reuniram e pegaram alguns assuntos que envolvem a sua vida emocional, dividiram em semanas para você ler durante 1 ano e fazer um treinamento. Vai te ajudar a entender sobre luto, sobre tantas outras coisas. E é um livro que vai te ajudar muito a desenvolver a área emocional da sua vida. Se você quiser, no final estará ali. Qualquer livro é R$25. Pastor, faz por mim? Não faço, não. Divide no cartão? Não. Dá de graça? Não. E se eu não quiser comprar? Não compre. Mas se você quiser, passa ali e nos abençoe, viu? Em nome de Jesus. Atos capítulo 10, verso 38.
Hoje eu gostei que essa hora foi passando, e aí quanto mais passar, eu vou glória. É sinal que eu vou pregar pouquinho. Eu gostei. Joga no telão para mim, Atos capítulo 10, versículo de número 38. Vamos ler todo mundo que está aqui, que aí fica bonitinho. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, como andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era... Vamos lá, porque Deus era... Eu vou ler de novo. Como Deus ungiu... Deus fez o que, gente? A Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Me empreste a sua atenção, porque Deus chama a palavra para o nosso coração aqui esta noite. Esse texto está inserido em um contexto onde havia um homem cujo nome era Cornélio, que era temente a Deus, vivia uma vida de oração, de busca, porque ele estava desejoso de continuar conhecendo a Jesus e receber ensinamentos a respeito de Jesus. Esse homem já estava desfrutando de uma intimidade, de uma comunhão tão grande com Deus e com o Espírito Santo, que diz a Bíblia que durante o dia, mesmo com o sol quente, ele viu um anjo do Senhor aparecendo para ele, dando todos os detalhes do endereço aonde Pedro estava e mandando ele ir até lá e convidar Pedro para que pudesse pregar e ensinar para eles a respeito de tudo que Jesus havia feito e a respeito do Evangelho de Cristo. Quando Cornélio termina de ter essa visão, ele chama os seus servos, conta-lhes a visão, e no outro dia os seus servos vão até o endereço que Deus havia lhe dado e então vão à procura de Pedro. Como Deus já sabia como Pedro era e o que poderia ocorrer quando Pedro recebesse o convite, quando esses homens estavam próximos de chegar, Pedro estava orando no terraço da casa de Simão Curtidor, e ele recebe de Deus também uma visão. E na visão que ele recebe, ele vê um lençol descendo na terra, vários tipos de animais que eram considerados animais contaminados, que todo judeu não poderia se alimentar deles, e Deus dizendo, mata e come. Ele diz, jamais. Aquele lençol sumiu, apareceu de novo os animais de novo, e Deus dizendo, mata e come. Ele disse, nunca. Aquele lençol sumiu e apareceu pela terceira vez, e Deus disse, mata esses animais e come. Ele disse, não vou fazer isso. E ele ficou preocupado com aquela visão. Quando ele termina de ter a visão, chegam então os servos de Cornélio, procurando por ele. E quando ainda estavam falando com o Simão, dono da casa, Pedro desceu e disse para eles, é a mim que vocês procuram? Então eu vou seguir com vocês. E ele, quando chega até a casa de Cornélio, Cornélio fica surpreendido, então se prostra aos seus pés e começa a adorar. E Pedro diz, não faça isso, porque eu sou um homem normal e comum como você. E então Pedro conta para ele exatamente o que havia lhe acontecido na visão, assim como também os servos de Cornélio havia contado para Pedro a forma que Deus havia se revelado a Cornélio para poder encontrar Pedro. Quando chega ali, Cornélio diz, já que você veio, família reunida, vizinho reunido, todo mundo que ele pôde chamar para aquele culto, afinal de contas ele aguardava a presença de Pedro ali. Ele diz, Pedro, pode começar a ensinar, que nós somos todos ouvidos. E quando Pedro toma a palavra, ele começa a falar a respeito de Cristo, e Pedro vai usar no capítulo 10, verso 38 de Atos, dizendo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, porque Deus era com ele. E aqui eu quero repartir algumas coisas. Em primeiro lugar, se você observar o texto, você vai perceber que a Bíblia está dizendo que o próprio Deus ungiu seu filho Jesus de Nazaré. Porque até Jesus, que era filho de Deus, quando veio à terra, precisou ser ungido. E por que ele precisou ser ungido? Porque apesar de ser 100% Deus, ter
todos os atributos eternos. Ele não perde os atributos quando vem, mas ele deixa esses atributos guardados. Ele faz questão de não usá-los, como diz Filipenses capítulo 2, sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, tomando forma de servo. Jesus diz: Pai, apesar de eu ser onisciente, onipresente, onipotente, eu prefiro não usar esses atributos, abrir mão deles. Ele desce para ser um homem perfeito, e para que Jesus pudesse realizar todas as obras que ele realizava, curando os enfermos, libertando os oprimidos, manifestando o poder de Deus para que todos pudessem ver. A Bíblia aqui está declarando que, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Jesus também vai dizer que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e esse mesmo Espírito ungiu para que ele fizesse todas as coisas que ele estava realizando. Mas quando eu li esse texto hoje, estava analisando alguns detalhes sobre ele, você vai perceber que nós, principalmente do meio pentecostal ou do neopentecostal, fala-se muito sobre unção, fala-se muito sobre azeite, fala-se muito sobre óleo. Alguém diz: não, fulano está cheio da unção, fulano está cheio do azeite, fulano está igual pastel de rodoviária, fulano está assim, porque a expressão unção é algo normal no nosso meio, mas de fato muita gente nem sabe o que é a unção de Deus. Muita gente nem sabe para que serve a unção de Deus. E a unção de Deus não pode ser definida apenas pelo que está escrito no dicionário de português, o mais famosinho aí, o Aurélio, que diz que unção é ato ou efeito de ungir. Na literalidade da palavra, unção é quando eu pego o óleo e unjo a cabeça de alguém, o corpo de alguém, unjo qualquer coisa. A partir daquele momento, a unção foi colocada ali e aquilo foi ungido. Só que quando parte para o âmbito espiritual, o texto que eu li deixa claro que unção não é só um ato de ungir alguém, mas o texto está dizendo como Deus ungiu. Não foi um apóstolo que ungiu, um pastor que ungiu, alguém que veio ungir. Foi Deus que ungiu a Jesus de Nazaré. E ungiu como? Com poder e com o Espírito Santo. O que Pedro está dizendo aqui, quando ele começa a ensinar na casa de Cornélio, é que a unção de Deus não é só um óleo derramado, mas a unção de Deus é a manifestação do seu poder com a presença do seu Espírito Santo. A unção de Deus é a manifestação do seu poder com a sua presença, confirmando todas as coisas. E eu vim aqui profetizar para o povo que me ouve essa noite, que essa mesma unção que Deus ungiu a Jesus de Nazaré é a mesma unção que Deus vai derramar sobre você. Mas Ele não vai derramar apenas um óleo sobre a tua cabeça, Ele vai te ungir com poder e com a presença manifesta dEle na tua vida. E eu quero declarar, esse negócio de vir para a igreja, foi cheio da unção porque falou em língua, foi cheio da unção porque deu passinho, saiu escorregando igual o Michael Jackson. Foi cheio da unção porque deitou no chão e saiu rolando. Isso aí é só um efeito dela. A unção é para a presença te acompanhar e o poder se manifestar. Lá vai, me guarda, Jesus. Porque tem gente, não, estou cheio. Cheio de quê? De si. Ele te achou aí, viu? Cheio de si. Irmão, já vou começar a repartir, que eu não vou demorar hoje. Até meia-noite eu encerro. Quem tem, tem. E quem não tem, finge que tem. A gente gosta. Eu sou pentecostal mesmo. Eu pulo, rodo, saio numa canela só. Grito. Eu não gosto que grita. Então vai embora. Toma minha cara que preocupado. Se você não gostar hoje, amanhã faz 2 dias. Quando tá lá vendo futebol, lá um monte de homem carnal que nem vida com Deus tem. Aí na igreja que essa cara de derrota, parece que viu o diabo na escada. Né? Mas escute o que eu vou fazer. A unção, apesar de gritar, pular, ficar meio doido, a unção não é isso, gente.
Isso é só um efeito dela na sua vida. E cada um reage de uma forma. Tem gente que pula, tem gente que dança, tem gente que chora, tem gente que cai, tem gente que corre, tem gente que quer pular na galeria, tem gente que quer fazer loucura, tem gente que fica doido, faz careta, faz biquinho. Não interessa, o que interessa é que quem está fazendo é porque tem alguma coisa. Agora quem não faz nada é porque está vazio, seco, oco, sem graça. Mas eu vim profetizar que ninguém vai sair daqui hoje sem receber nem que seja uma porção sobre a sua vida. Mas a unção é mais do que isso. Porque às vezes a gente só quer receber uma manifestação qualquer, uma evidência qualquer, e às vezes a unção está aí e você nem vai ter evidência no momento. O que é unção, pastor? A unção, em primeiro lugar, é uma capacitação sobrenatural. Diga comigo, a unção é uma capacitação sobrenatural. Zacarias diz o seguinte no capítulo 4, verso 6, que a palavra de Deus dizendo o seguinte: não é nem por força e nem por violência, mas é pelo meu. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não preciso da tua ajuda. Não preciso. Eu faço pelo meu espírito. Então tem gente, não, pastor, Deus não pode me usar porque eu sou cego de um olho. Não pode me usar porque eu manco de uma perna. Não pode me usar porque meu braço é mais curto que o outro. Não pode me usar porque eu sou gago. Não pode me usar porque eu tenho a língua presa. Não pode me usar porque eu tenho problemas emocionais. Não pode me usar porque eu tenho problemas financeiros. Não pode me usar porque eu tenho problema nessa área. Ei, meu filho, Davi era pastorzinho de ovelha. Moisés era gago. Jeremias se sentia como uma criança. Amós era boiadeiro. E Deus mesmo assim escolheu, apontou e falou: quem vai usar sou eu. Por quê? Porque Deus não está procurando gente perfeita. Deus está procurando gente disponível. Deus não está procurando quem sabe tudo. Deus está procurando quem quer aprender alguma coisa. Deus não está procurando quem já é. Deus está procurando quem não é, para que quando Ele fizer, o poder dele vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. E Deus me trouxe aqui para te dizer: para de fugir do meu chamado. Para de fugir do que eu chamei você para fazer. Para de fugir do que eu coloquei nas tuas mãos. Porque você não sabe, mas a minha unção te capacita. Você não tem, mas a minha unção te dá. Você não consegue sozinho, mas a minha unção vai fazer você conseguir. O que você está dizendo é só uma desculpa, porque para quem quer, Ele está dizendo: não é você, é o meu espírito. Não é a tua sabedoria, é o meu espírito. Qual é a dificuldade de algumas pessoas? É que as pessoas, pastor Rubens, elas querem ser usadas como as outras. O pastor Rubens estava dando uma palavra aqui e eu já estava orando. Falei: Jesus, segura um homem. Eu vou pregar o que agora? Eu já estava procurando o 11º leproso para eu continuar a história. Que a área que Deus deu para ele tem conhecimento, sabedoria. Mas eu nunca vi o pastor Rubens doidão aqui. Ai, nunca vi. Nunca vi ele dando um Shaolin aqui. Nunca vi. É a área dele. Aí lá, chama quem para orar? Charles. Falei: lá vem. Se tiver demônio, não termina hoje. Vai querer. Foi dito e feito. Começou a orar por libertação. Falei: Jesus, não deixa cair ninguém, senão eu não prego hoje. Porque a área que Deus deu. Eu vi uma vez há muitos anos atrás, pastor Marcos pregando aqui. Irmão, é o Cláudio Duarte, na versão mais antiga, porque ele veio antes. Ele veio antes. Eu vi ele pregando, ele era engraçado. Não sei se ainda é. É ainda? É porque Deus deu para ele. Deu para ele, irmão. Se você perguntar: pastor, o que ele pregou no dia? Eu não sei, eu ri tanto que nem lembro. Deus deu. Aí veio o pastor George. Vim aqui quando tinha a sexta-feira.
Meu irmão, ele faz o culto sozinho, sem precisar de ninguém. Ele pula, ele grita, ele canta, ele expulsa demônio e faz tudo, porque Deus deu para ele. Aí daqui a pouco vem outro irmão que chega aqui, chama Jesus de Genésio, chama Deus de Deus. Aí alguém diz, não sabe falar, mas respeita a unção dele. Porque enquanto você está aí só dando com a língua entre os dentes, tem gente que na sua pequenez está dizendo, me usa do jeito que eu sou, me usa do jeito que o Senhor quiser. Pegue na mão de alguém aí, eu estou empolgado hoje. Pegue na mão de alguém e diga para ele, para de fugir. Deus vai te usar do teu jeito, é da tua forma, porque é Ele quem te capacita. Segundo lugar, a unção vai te dar autoridade espiritual. E deixa eu só abrir um parênteses, que a autoridade espiritual aqui não significa que você tem autoridade espiritual sobre a vida de alguém, porque você não é pastor de ninguém. A autoridade espiritual aqui é o que Jesus disse lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 19. Eu vos dou poder e autoridade sobre serpentes e escorpiões e toda a obra do mal. Traduzindo, o diabo respeita quem tem unção, porque quem tem unção carrega presença e poder. Está dizendo aqui, Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então quem tem unção carrega presença e poder. Esse negócio de só um óleozinho, isso é óleo de peroba, porque tem que carregar presença e poder. E quem carrega a presença e o poder, o diabo respeita. Então esse negócio do diabo tá arrumando uma arruaça na tua casa, é porque você ainda não sabe quem você é em Deus. Ah, pastor, mas lá em casa 90% não é crente, mas você é o 10% que resolve. Ah, pastor, mas não sei, sabe por quê? Porque a sua luta não é contra o filho rebelde, a sua luta não é contra o marido que bebe, a sua luta não é contra a mãe que se levanta ou o pai, a sua luta não é contra o irmão de sangue que faz isso ou aquilo outro. A tua luta é contra quem usa ele, é quem está por trás disso. Você não tem autoridade para falar com a tua mãe no nível dela, mas tem autoridade para falar com o demônio, porque você está um nível acima do dele. Eu vim aqui essa noite, eu estou sentindo uma graça aqui, dizer para você que Deus vai ativar essa unção sobre a tua vida, e todos os demônios que se levantaram e disseram, vou acabar com a família dele, vai nada, vou acabar com a empresa dele, vai nada, vou acabar com o casamento dele, vai nada, vou acabar com o ministério dele, vai nada. Sabe por quê? Ele vai ter que respeitar o que você carrega. E quem? Ninguém acredita nisso aqui não. Deixa eu ver se tem alguém crendo nisso aqui. Ah, meu Deus! Me ajuda a pregar, hoje é o último dia. Eu acho que esse irmão está cansadinho. Pegue na mão dele e diga, se levante porque você já tem a unção. Se levante porque você já tem a unção. Nenhuma ferramenta preparada. O diabo tem que respeitar quem carrega a unção. Eu sinto Deus aqui. O diabo não vai mais suportar andar nas mesmas calçadas que você.
O diabo fazia gracinha até você chegar. Porque ele não vai resistir à unção que está sobre você. Sou de uma época, pastor Charles, que quando chegava alguém ungido por Deus, o diabo dizia: já estou indo. Sou de uma época, pastor Jorge, quando chegava alguém ungido, o diabo dizia: não, não chama não, que eu já estou indo embora. Mas nós vivemos um tempo, quando fala assim: vou chamar fulano, ele fala: chama mesmo que eu tenho um negócio para revelar. Esse dia eu soube de uma dessa. Falaram que ia chamar um pastor, o diabo falou: chama mesmo. E fala para ele vir logo que eu tenho um negocinho para falar. Até hoje ele não foi. Você acha que o diabo não sabe que você apronta? Não sabe onde você navega? E não é no oceano do espírito, tá? Então eu sou de uma época que o diabo tinha medo das pessoas, mas de pessoas ungidas. Por quê? Porque as pessoas de fato buscavam isso. Porque unção não é performance. Unção não é tem que andar assim para ser cheio. Não, tem que ser cheio. Aí quem te enche vai dizer como você anda. Por que estamos vivendo um tempo de tanto escândalo, tanta pouca vergonha no meio do povo evangélico? Porque o povo está buscando tudo menos a unção. O povo não ia atrás de modinha, meu irmão. Não ia atrás de mecanismo. Não ia atrás disso nem daquilo. A Bíblia diz que a igreja, lá em Atos dos Apóstolos, ela crescia por causa da unção. O povo não ia atrás de Jesus porque ele era loiro dos olhos azuis, não. O povo ia atrás dele porque tinha prodígios, sinais e maravilhas. O que está sumindo das nossas igrejas, a gente não vê mais gente paralítica andar, demônio manifestar. Pelo contrário, é um monte de crente precisando de libertação, que vem para a igreja e continua endemoniado aqui dentro. Mas eu vim profetizar que em 2026 esse negócio vai mudar. Ou tu conserta a tua vida, ou Deus vai te desmascarar. Ou você dá um jeito na tua vida, ou Deus vai mostrar. Deus vai levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo e de poder. Será que tem alguém para ele levantar aqui hoje? Será que tem alguém? Eu vou falar um negócio aqui que nem é bom. Nem é bom, mas eu vou falar. O que, pastor? A igreja de Corinto tinha um problema, a igreja de Corinto. Qual o problema? Uma bagunçada nos dons. Todo mundo queria profetizar junto, fazer tudo junto. Paulo falou: gente, não é assim não. Botar ordem nesse negócio. Mas eu ainda prefiro, pastor Rufus, pastor Marcos, uma igreja bagunçada assim, porque todo mundo está cheio dos dons, do que uma igreja bagunçada, porque todo mundo está cheio de pecado. Porque todo mundo está cheio de egoísmo. Se eu estiver de frente, eu vou. Se me tirar, não apareço. Jesus vai voltar e tu vai continuar desaparecido. Ah, sumiu glória, né? Apertou, né? Chama mais não, senão eu falo tudo. Você está entendendo? Nós precisamos voltar a buscar isso, gente. Porque unção não se recebe em casa vendo Netflix. Unção não recebe navegando no WhatsApp, Facebook, Instagram o dia inteiro. Unção não recebe dando 24 horas para o trabalho e nem um minuto para Deus. Pastor, Deus me abriu uma porta tão grande que eu não tenho tempo para não. Não tem tempo para filho, não tem tempo para marido, não tem tempo para mulher, não tem tempo para ninguém, inclusive não tem para Deus. Se foi Deus que abriu essa porta, eu rasgo a Bíblia. Porque Deus não vai te dar uma porta que rouba você dele. Aí eu vou só corrigir um versículo na minha versão, corrigir no sentido de mudado para a minha versão, Alain Miranda corrigida.
do que adianta ganhar muito dinheiro e perder a tua salvação. É melhor você ganhar um pouquinho menos, mas ter vida com Ele. Porque tudo que você está ganhando sem Ele, o diabo a qualquer momento te dá uma rasteira. Mas o que você ganha com Ele, ninguém toca, porque está guardado e protegido. Não, meu irmão, olha pra cá. O diabo, eu tenho medo dele, não deu nada pra ele. Tem gente que nem diabo pode falar mais. Não, pastor, não fala diabo, demônio, não fala adversário. Fala inimigo, pastor. Diabo é tão feio. Feio é tu que tá com medo dele. E não pense você que o diabo vai aparecer para te atacar. Chifre, capa preta, cabeça vermelha, olho pegando fogo. O diabo sabe te iludir, tá? Diz a Bíblia que se precisa for, ele aparece até como um anjo de luz. Aí você fala, vem anjão, quando vai ver o diabão. Você vigia. Esse dia eu pregava na igreja, eu falei o seguinte: o diabo sabe tanto fazer as parafernálias dele, que no dia que ele foi perturbar Jesus lá no deserto, o que a gente pensa? O diabo vai vir com um garfo, já vai vir já com as velas, tudo para fazer arriar o despacho dele. O diabo não chegou lá no deserto, armou um tapete vermelho, botou vela preta, vermelha, champanhe, galinha preta. Fala em galinha preta, esse dia eu vi uma obra de bruxaria com galinha de borracha. O povo está querendo enganar o diabo. E foi aqui em Laranjeiras. Eu filmei na época, eu falei, não pode, o cão querendo enganar o cão. De borracha. Mas escute, o diabo não chega lá e arma um peregotengo e bate um tambor, não. O diabo chega lá para tentar Jesus usando a palavra. Aí ele diz, está escrito, Jesus diz, mas também está escrito. Ele diz, mas está escrito, Jesus diz, também está escrito. Porque o diabo conhece para distorcer, a gente conhece é para viver. Quem tem unção, o diabo não engana, porque ele está 24 horas conectado com aquele que ungiu. E eu vim profetizar que as portas do inferno não prevalecerão contra você nesse ano de 2026. Tudo que o diabo está projetando, ele já pode pegar, rasgar, jogar no lixo. Por quê? Porque Deus ungiu você, Deus ungiu você, Deus ungiu você, Deus ungiu você. Terceiro lugar, quem tem unção de Deus está protegido. Amém? Por quê? O salmista diz o quê? Não toqueis nos meus. Salmo 105:15, nem maltrateis os meus profetas. Aí alguém diz, não pastor, ungido ali é Jesus. Se fosse Jesus, não estaria no plural. Seria, não toque no meu ungido. Mas não toquei nos meus ungidos. Aí alguém pensa, então se quem tem unção está protegido, nada de luta, nada de prova, nada de doença, nada de dificuldade, nada de nada. Não, você está enganado. Quem não tem unção foge da luta. Quem tem unção vence a luta. Quem não tem unção fica com medo de enfermidade. Quem tem unção passa por ela e é curado. Quem não tem unção tem medo da morte. Quem tem unção passa por ela e a morte não leva. Então olhe para alguém aí, me ajuda a pregar, vocês estão devagar hoje. Dá uma catucada na quinta costela de alguém e diga para ele assim, você está protegido. Diga para ele, se tem unção na tua vida, você está guardado. O mal não te toca, a não ser que quem te ungiu permita. E se ele permitir, é porque o livramento já está garantido. Você crê nisso? Crê mesmo? Então sabe com medo de quê? Com medo de quê? Ah, pastor, estão dizendo que vai vir outra doença aí. Você morreu na que passou? A não ser que você ressuscitou esse dia. Morreu?
Então, porque você está protegido. Pastor, e quem morreu não estava? Alguns até estavam, mas Deus falou, deixa vir para perto de mim. Mas você, ele falou, não, ainda tem que mudar um negócio aí que está dando trabalhinho ainda. Então fica aí, mas eu vou te proteger. Ah, pastor, eu estou sentindo que nós estamos à beira da terceira guerra mundial. Agora? Eu acho que ela está vindo desde que eu nasci. Pastor, as bolsas estão despencando, mas o céu está intacto, meu filho. Você é preocupado com euro, com dólar, com real, com peso, com não sei o que, enquanto o céu só trabalha com ouro e prata. Eu vou liberar a palavra, porque a palavra está comigo, e o profeta de agora aqui sou eu. Então lá vai. O diabo pode fazer arruaça onde for, mas no que é teu ele não vai tocar não. Olhe para 3 pessoas aí. 3, pode ficar até zarolho agora. Diga para ele assim: o que é teu está protegido. Tua casa está protegida, teu casamento está protegido, tua empresa está protegida, teu ministério está protegido, tua vida. Eu vou falar até você reagir. A tua casa, o teu carro, teus bens. Eu vim profetizar. Vai tocar para lá. Aqui não toca, aqui não mexe, aqui não põe a mão. O que é teu está guardado, o que é teu está guardado. Ah, você não está acreditando nisso não. O que é teu está guardado. Protegido. Eu vou terminar. São 9:16. A unção protege. A unção protege. A unção protege. Em último lugar, a unção de Deus confirma o teu chamado e o teu propósito. Bota para mim de novo aí, Atos 10:38. Por favor, se conseguir aí. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, como Espírito Santo e com poder, o qual ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os enfermos e oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Sabe o que Deus está dizendo aqui na boca de Pedro? A unção que eu ungi o meu filho confirmava o ministério dele com prodígios, sinais, demônios sendo expulsos, porque a unção confirma que Deus é com você. Então aí, deixa ninguém ficar diminuindo o que Deus te deu não, irmão. Se Deus ninguém ficar diminuindo não. Às vezes alguém pergunta assim, você faz o que na igreja? Ah, eu sou porteiro. Só porteiro. Você faz o que na igreja? Ah, eu cuido das criancinhas. Só cuido das crianças. Você faz o que na igreja? Ah, eu toco. Só toca. E o engraçado é que a maioria das pessoas que perguntam isso não fazem. É o diabo, irmão. É o Satanás. Deixa não, sabe por quê? Porque aqui Deus não está dizendo que ele ungiu todo mundo para fazer a mesma coisa. Ele só está dizendo que quem for fazer alguma coisa para ele tem que ser ungido. Você consegue entender isso? Nem todo mundo vai ser ungido para pregar. Nem todo mundo que prega vai conseguir cantar. Nem todo mundo que canta consegue pregar. Nem todo mundo que pastoreia consegue ser um pregador itinerante. A palavra pastoral, uma do itinerante é outra. O itinerante é mais doido, mais profético, mas aquela coisa. O pastor é mais consciente. Ó, você quer ver uma coisa que eu vou falar aqui para vocês? Tem gente que não consegue, talvez, um gabinete com o pastor Rubio na semana, por causa da correria sua e dele. Mas você vem num domingo à noite, ele libera uma palavra aqui. A palavra que ele prega como pastor, às vezes é um gabinete que você precisava. Por quê? Porque a palavra do pastor é diferente. Agora, quem vai achar que isso aqui é um gabinete hoje? É impossível. Falando de demônio, de diabo, dos outros. Não tem.
A palavra do itinerante é diferente. E Deus ungiu ele para isso, e eu para isso, e outros para outros ministérios. Aqui os meninos tocando, um foi ungido para isso. E faça o que você foi ungido para fazer. Quando alguém fala, mas o que você faz é pouco. Não, quem me chamou, que me colocou aqui. Quem me chamou mandou fazer isso daqui. É mais ou menos o que Paulo escreveu, 1 Coríntios 12:12, ele dizendo, no corpo de Cristo, vários membros, e nenhum deles é menos ou mais importante do que o outro. Então segura a mão de alguém, é a última vez que eu te pedir isso hoje, que nós vamos embora para casa. Diga para ele assim, ô irmão, o interessante não é o que você está fazendo, é se tem unção no que você está fazendo. Diga para ele, o interessante não é onde você atua, é se tem unção para atuar no que Deus te chamou. Diga para ele, seja qual for a tua vocação, receba unção para fazer, receba unção para executar, receba unção para colocar em prática, receba unção para poder dar fruto, receba unção para mostrar. Pastor, estou cuidando de criança, teus meninos vão ser cheios de Deus na salinha. Pastor, sou músico, vai tocar e os dedos vão estar pegando fogo. Pastor, sou porteiro, o diabo não entra na porta só por causa da unção. Eu estou esperando alguém que recebe essa palavra. Evita comandar a me comandai. Eu não sei você, mas eu sinto a graça dele aqui. E Deus está dizendo, eu vou te ungir, eu vou te ungir, eu vou te ungir. Vai e faça o que eu te chamei. Você pode levantar a sua mão. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Por um minuto, levante a sua mão. Por um minuto. E se o que sai da minha boca é verdade, eu profetizo aqui embaixo, lá na galeria, onde tiver uma mão levantada, receba azeite, receba óleo, receba poder, receba presença. A unção desceu, a unção desceu, a unção desceu, a unção desceu. Quem tem, quem não tem, recebe. Quem tem, quem não